Olá, turminha! Todos bem? Prontos para mais uma aula? Hoje daremos início à nossa apostila 17, parte A, trabalharemos ciências. Então, pegue o material e vamos começar. Como é o início de uma nova apostila, faça corretamente aí o preenchimento com o nome da sua escola, o nome do seu professor ou professora, o seu nome completo e a sua turma, qual é o seu quinto ano. Na aula de ciências de hoje, nós falaremos sobre o sistema nervoso. Em outras aulas de ciências, nós já falamos um pouquinho sobre os sistemas do corpo humano, mas agora nós vamos falar especificamente deste sistema, que é o sistema nervoso. Para começar, o nosso material trouxe uma pergunta para vocês, se você já observou aí. Temos uma imagem e uma perguntinha. O que nos faz pensar? Você já parou para pensar nisso? Para pensar no que te faz pensar? Aqui nós temos várias imagens e no centro dessas imagens nós temos a imagem de um órgão do nosso corpo. Tenho certeza que você já conseguiu observar qual é esse órgão e já tem aí uma noção, né, do nosso pensamento, do que nos faz pensar. Mas será que é só esse órgão que é o responsável por tudo que pensamos, por todas as nossas ações? É isso que nós vamos ver hoje. O sistema nervoso não é só esse órgão que está aqui. Nós vamos ver, então, todos esses órgãos que são envolvidos no funcionamento do sistema nervoso. Vocês vão perceber que a aula de hoje vai ter muita leitura, teremos algumas palavras difíceis para vocês, que a linguagem de ciências, em alguns momentos, é difícil, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês tudo que eu puder. E, é claro, depois vocês terão um tempo maior com os seus professores para tirar as dúvidas, fazer as perguntas que acharem necessárias para você não ficar com nenhuma dúvida, ok? Então, eu vou fazer a leitura aqui, você me acompanha aí pelo seu material. Em se tratando do pensamento, o cuidado precisa ser dobrado, pois, uma vez que ele não é passível de ser visto, assim como a memória e as emoções, pode-se incorrer em erros facilmente. Vou dar um exemplo para facilitar. Se eu pedir para você pensar numa vaca amarela e abrir o seu crânio para observar o seu cérebro, eu não serei capaz de ver a tal vaca amarela. Do mesmo modo, também não sou capaz de ver a tristeza ou a alegria, a lembrança da última festa de aniversário ou do seu primeiro dia na escola. Nossos pensamentos podem ser apenas inferidos, deduzidos a partir da observação dos nossos comportamentos, certo? Mesmo assim, eu sei que eu penso e não posso negar isso. Se meus pensamentos não são acessíveis diretamente aos outros, posso afirmar minimamente que eles são acessíveis a mim, por meio da minha linguagem. Quando falamos em pensamento humano, falamos necessariamente em linguagem. Então, a linguagem está diretamente envolvida com o nosso pensamento, como foi dito aqui. Quando falei para vocês, mesmo que não tivesse, se eu não tivesse trazido para vocês aqui na tela a imagem da vaca amarela, aí no seu material ela não está amarela. Mesmo assim, ela não estando amarela aí no seu material, quando você fizesse a leitura dessa parte que diz que pediu para você pensar numa vaca amarela, automaticamente você já imaginaria essa vaca amarela. Isso faz parte da natureza do nosso sistema nervoso. Então, você fala, você usa a linguagem e através dessa linguagem você já vai visualizando, você já consegue imaginar tudo que foi dito, tudo que foi lido, e essa é uma característica que nós vamos estar estudando agora. Como foi dito aqui em cima, nós não conseguimos fotografar o nosso pensamento, nós não conseguimos filmar as nossas emoções, mas elas existem. É possível, nós não temos dúvidas nenhuma. E outra questão que foi falada aqui, olha, como que nós comprovamos esses pensamentos, essas emoções? Através dos nossos comportamentos. Olha aqui, eu vou até destacar aqui, ó, os nossos comportamentos. Então, a maneira como nós nos comportamos, ela já está transmitindo o que nós estamos sentindo e o que nós estamos pensando. Então, só através do nosso comportamento é que expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos.
Então, vamos começar a ver aqui agora, né, tudo que compõe o sistema nervoso. Então, olha, eu vou fazer a leitura aqui com vocês. O sistema nervoso, nós podemos dividi-lo em duas partes. Então, vou destacar aqui para vocês. O sistema nervoso central, nós vamos ver vários momentos nessa aula, SNC, que é o que? A sigla de Sistema Nervoso Central. E também nós vamos ver bastante o sistema nervoso periférico, que é o SNP. Então, esses dois sistemas, né, eles são componentes aí do sistema nervoso. Então, aqui do lado direito do seu material, nós temos o sistema nervoso central, que é dividido em encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é dividido em nervos e gânglios. No seu material, nessa mesma página em que estamos, você já consegue visualizar esses componentes aí do sistema nervoso na imagem que tem embaixo. Eu vou chegar lá. Fazem parte do sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinhal. E nessa parte que as mensagens são identificadas e as respostas são geradas. Já o sistema nervoso periférico, encontramos nervos e gânglios, que são os responsáveis por levar a informação dos órgãos para o sistema nervoso central e deste para os órgãos, ou seja, eles fazem a comunicação, tanto do sistema nervoso para os órgãos, quanto dos órgãos para o sistema nervoso. Neurônio, tenho certeza também que você já ouviu falar muito em neurônios. O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso, então ele está diretamente ligado ao sistema nervoso. Os neurônios comunicam-se através de sinapses, são comunicações. Olha, por eles propagam-se os impulsos nervosos. Anatomicamente, o neurônio é formado por dendrito, corpo celular e axônio. Nós vamos ver depois aí nas imagens. A transmissão ocorre apenas no sentido do dendrito ao axônio, que nós vamos ver aí na imagem a seguir. Observe um esquema geral do sistema nervoso. Então, nós acabamos de falar aqui do neurônio. Então, nós temos uma imagem desse neurônio e aqui nós temos, olha, onde se encontram os dendritos, bem aqui nas pontinhas, que é um terminal de recepção, ou seja, ele recebe as informações. Aqui embaixo nós temos o corpo, né? E lembra que foi falado que essa comunicação, essa transmissão ocorre no sentido do dendrito ao axônio. Então, aqui, tudo é recebido aqui através dos dendritos e é encaminhado, é levado, é transmitido aqui ao axônio. Então, esse é o caminho, né, das informações para que tenhamos o estímulo e depois tenhamos também uma resposta a esse estímulo, que também nós já estudamos um pouquinho sobre isso. Aqui nessa imagem abaixo, nós temos o sistema nervoso central, e aqui você está vendo tudo que compõe. Então, nós temos aqui os nervos. Percebam que no nosso corpo todo nós temos nervos. Cada um recebe um nome específico. Por exemplo, nervos cranianos, nervos cervicais, nervo radial, nervo mediano, nervo cubital, nervo femoral, nervo tibial e posterior. Então, olha só. Esses que eu fiz a leitura aqui do lado esquerdo são todos os nervos que nós temos no corpo todo. Do lado direito tem outros nomes. Então, nós temos aqui em cima o cérebro, o tronco cerebral, que é mais aqui abaixo, a medula espinhal, que é muito importante para essa comunicação também. Aí também, novamente, mais nervos, nervos torácicos, nervos lombares, nervos sacros, nervo ciático, nervo tibial, nervo plantar externo e nervo plantar médio. Então, todos esses nervos que temos no corpo todo, eles são responsáveis por transmitir, por levar e trazer essas informações para que tenhamos as respostas necessárias a cada situação em que somos expostos. Então, a gente recebe essas informações, transmitimos em ações, tudo isso através dessa comunicação que foi falado aqui em cima, olha, dos neurônios. Então, eles recebem essas informações, transmitem essas informações e nos dão alguma resposta. O nosso corpo age de acordo com essas informações, de acordo com essas, do que foi recebido, certo? Continuando então aqui. Mais leitura. Agora nós vamos ver mais detalhes sobre o sistema nervoso central. Então, vou ler aqui
e você me acompanha aí, certo? Então, vamos fazer a leitura. O sistema nervoso central, que novamente é SNC. O sistema nervoso central está localizado no interior do crânio, que é o encéfalo, e no canal vertebral, que é a medula espinhal, que acabamos de ver na imagem atrás. Nele podemos perceber duas regiões bem definidas, a substância cinzenta e a substância branca. Na substância cinzenta, encontramos corpos celulares dos neurônios e seus dendritos, enquanto na substância branca é predominante a presença de axônios. Os axônios mielinizados tornam essa região mais clara, por isso a denominação substância branca. O encéfalo humano, erroneamente chamado de cérebro, eu vou até destacar essa parte aqui para vocês. Normalmente, nós falamos o cérebro. Lembra aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês quando fez uma perguntinha aí no início do seu material? O que nos faz pensar? É aquela imagem lá no meio, o que você já pensou que era? Ah, é o cérebro. Mas olha o que está dizendo aqui, ó. Erroneamente é chamado de cérebro. Na verdade, é chamado de encéfalo, tá? E o encéfalo, nós vamos ver aqui, ó, é a parte do sistema nervoso central alojada no crânio. Essa parte é formada por bilhões de neurônios e pode ser dividida em cérebro, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo. Olha quantas partes. Então, na verdade, aquela imagem que eu mostrei para vocês lá no início, não é só o cérebro, é o encéfalo. E dentro do encéfalo tem todas essas partes menores, essa divisão que eu acabei de ler. Cérebro, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo, certo? A medula espinhal, que também é muito importante para essa transmissão aí das informações, que se aloja no interior da coluna, é um cordão cilíndrico que possui como função transmitir mensagens. Olha que importante isso, vou destacar para vocês. Transmitir mensagens vinda do encéfalo para outras partes do corpo. Então, olha como é importante a medula espinhal. A medula espinhal, ela faz essa transmissão das mensagens que foram recebidas do encéfalo para levar às outras partes do corpo. E também levar os estímulos recebidos até o encéfalo. Então, é um meio de comunicação entre o encéfalo e as outras partes do corpo, e as outras partes do corpo também com o encéfalo. Então, a medula espinhal tem essa função de comunicação. É da medula que partem os nervos conhecidos como espinhais. Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal são envolvidas por 3 membranas, chamadas de meninges. Elas são chamadas da mais externa para a mais interna, de dura mater, vou destacar aqui para vocês, dura mater, aracnoide e pia mater. Eu sei que são palavras difíceis para vocês a princípio, né? Mas fiquem tranquilos que vocês vão entender tudo direitinho. O papel principal dessas membranas é fornecer proteção ao sistema nervoso central. Você já ouviu falar em uma doença, meningite? Acredito que já tenha ouvido falar. A meningite é uma inflamação nessas meninges, é uma doença bem séria, bem grave, que precisa ser tratada com muita agilidade, com muita rapidez. Então, essa meningite, que você já deve ter ouvido falar, é uma inflamação nessas meninges, em alguma delas, né? Que é o quê? É uma proteção, são membranas que protegem. Então, quando elas se inflamam, pode ocorrer de inflamar, infelizmente, e acontecer essa doença que eu acabei de dizer para vocês. Então, é muito importante qualquer uma das partes, não só do nosso cérebro, do encéfalo, todas as partes do nosso corpo são muito importantes, né, pessoal? Um órgão depende do outro para funcionar bem. Agora vamos ver um pouquinho do sistema nervoso periférico, né? O SNP, que a gente também já falou um pouquinho, né? O sistema nervoso periférico é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Então, olha a quantidade de nervos que temos espalhados por todo o nosso corpo. Os nervos cranianos são ligados ao encéfalo, enquanto os espinhais estão ligados à medula espinhal. De acordo com o local da coluna em que o nervo espinhal emerge, ele recebe uma denominação.
Existem 8 pares de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo. Os gânglios, que também compõem o sistema nervoso periférico, são dilatações onde estão localizados os corpos celulares. O sistema nervoso periférico pode ser dividido em voluntário e autônomo. Nós já falamos um pouquinho sobre voluntário e involuntário, é praticamente a mesma coisa. O sistema nervoso periférico voluntário é aquele responsável por inervar músculos estriados esqueléticos que não possuem ação involuntária. Já o sistema nervoso periférico autônomo inerva o músculo liso e o estriado cardíaco que possuem ação involuntária. O sistema nervoso periférico autônomo pode ainda ser dividido em simpático e parasimpático. Enquanto o simpático está relacionado, de uma maneira geral, com o estímulo do metabolismo, o parasimpático relaciona-se com a redução. Um exemplo são os batimentos cardíacos, que são acelerados pelo sistema simpático e desacelerados pelo parasimpático. Observe-se, portanto, que eles possuem ações antagônicas, ou seja, um contrário ao outro. Então, olha só, novamente, o que foi dito nesse finalzinho, para vocês entenderem o sistema nervoso periférico autônomo, simpático e o parasimpático. Olha, os batimentos cardíacos, olha o que foi dito aqui, que eles são acelerados pelo sistema simpático. Olha, vou destacar aqui para vocês. Então, ó, os batimentos cardíacos são acelerados pelo sistema simpático. Então, ó, o nosso coração, que é o movimento cardíaco, quando ele se acelera, quem foi o responsável por essa aceleração? O sistema nervoso periférico simpático. Mas depois, quando você se acalma, quando você vai respirando devagar, esses batimentos cardíacos, eles vão desacelerando. E quem é que ajuda, que é o responsável por essa desaceleração? É o sistema parasimpático. Por isso que disse aqui que eles têm ações antagônicas. Um acelerou e o outro desacelerou. Quando você passa por uma corrida, ou quando você passa por um susto, quando você está ansioso com alguma coisa, os seus batimentos cardíacos, eles ficam muito rápido, eles aceleram, eles batem mais. E depois, quando você se acalma, você respira, eles vão voltando à normalidade. Então, isso é causado pelo sistema nervoso autônomo, pelo simpático e pelo parasimpático, só para você ter uma noção de como eles agem aí no seu corpo. Pense e responda. Agora vamos começar a ver umas atividades que vão ajudar você a entender melhor, porque depois de tantas palavras difíceis, uma linguagem difícil, vamos começar a ver isso nas atividades que facilita para você. Então, olha só, mais uma perguntinha que o seu material trouxe. Qual sistema nervoso periférico autônomo atua quando você leva um susto? E quando o susto passa? Eu acabei de dar esse exemplo para vocês. Então, qual foi o sistema nervoso periférico autônomo que agiu quando você levou um susto? E depois, quando esse susto passou? Qual foi o sistema nervoso periférico autônomo que atuou quando esse susto passou, que você já estava mais calmo? Lembra? Eu acabei de falar para vocês, mas se você esqueceu, volte aí no seu material, leia, e aí você pode escrever aqui a resposta para depois você falar aí com os seus professores. Atividades. Mais uma perguntinha. Aqui nós temos a imagem de um carro e uma perguntinha. O que faz o carro funcionar? Quando nós fizemos, o seu professor, né, fizer essa pergunta para vocês, o que faz um carro funcionar? Qual seria a sua primeira resposta? Pense aí. Tenho certeza que você já pensou em alguma resposta. Bom, será somente o combustível? Será que algum aluno aí pensou no primeiro momento que é o combustível que faz o carro funcionar? Ou será somente o motor? Será que algum aluno, algum de vocês aí, pensou no primeiro momento que é o motor que faz o carro funcionar? Ou ainda,
Será outro elemento? Será que você pensou em outra situação, em outro elemento que é o responsável pelo funcionamento do carro? Qual seria esse outro elemento? Então, pense bem aí nessas questões e você vai fazer essa discussão com os seus professores. Primeira perguntinha, essa é uma questão de múltipla escolha. E aí, se você se esqueceu, claro, sempre é necessário voltar à leitura, fazer uma leitura novamente para você conseguir responder. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo em duas partes. O sistema nervoso central, que acabamos de fazer a leitura sobre ele, e o sistema nervoso periférico, que também acabamos de fazer a leitura sobre ele. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indique corretamente as partes do, olha só, SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Então, se você esqueceu, volte aí no seu material e leia novamente para você marcar quais são os componentes do Sistema Nervoso Central. A opção A, nervos e encéfalo. A opção B, encéfalo e gânglios. A opção C, gânglios e nervos. Opção D, medula espinhal e nervos. Ou a opção E, medula espinhal e encéfalo. Volte na leitura se você esqueceu, que você vai encontrar a resposta facilmente aí na sua apostila. Próxima atividade é um caça-palavras, uma atividade bem gostosa. Encontre no caça-palavras algumas funções, olha só, vou destacar aqui para vocês, ó. Funções desempenhadas pelo cérebro. Lembra que nós acabamos de ler também que o cérebro é uma das partes do encéfalo. E quais são as funções do cérebro? Eu vou destacar uma para vocês aqui que eu acho que é a mais fácil, olha. Inteligência. Então, logo de cara, na primeira linha do caça-palavras, você já conseguiu visualizar essa palavra inteligência, que é uma das funções do cérebro. Agora, você vai localizar aí as outras funções do cérebro. Procure todas, vai pintando ou vai destacando, se você tiver o grifo a texto também, pode ser dessa forma. Hora da tarefa. E aí eu trouxe, né, aqui o nosso encéfalo, fazendo uma leitura. Nós precisamos muito estimular o nosso cérebro na leitura, na aprendizagem, sempre, né, pessoal? Então, vamos lá. Em casa, parte 1. Observe as cenas e identifique se a ação realizada é voluntária ou involuntária. Vamos nos lembrar o que quer dizer isso? Voluntária é aquela ação que eu faço quando eu quero fazer. Um exemplo, se eu levantar meu braço agora, eu estarei praticando uma ação voluntária, porque eu levantei o braço porque eu quis. Já tem algumas situações que o nosso corpo realiza sem a nossa opção, sem a nossa escolha. Então, quando eu escolho realizar a ação, nós chamamos de voluntário. Quando o meu corpo realiza essa ação, mesmo que eu não tenha pensado nela, mesmo que eu não esteja querendo essa ação, nós chamamos de ação involuntária. Deu para lembrar um pouquinho? Então, olha só, vou fazer só a primeira com vocês. A situação 1. Lendo um livro de literatura. Que delícia, né, pessoal? Pegar um livro. É tão prazeroso você pegar um livro e fazer a leitura daquela história gostosa, né? Então, quando eu pego um livro com aquele prazer, com aquela vontade, qual ação eu estou realizando? Voluntária ou involuntária? Eu pego um livro para ler por prazer, porque eu quero, porque eu estou com vontade. Então, é uma ação voluntária. Agora, olha a situação 2. A menina está com um lanche na mão e ela está salivando. Quando nós pensamos em algum alimento, nós já falamos sobre isso em outras aulas. Quando nós pensamos num alimento que gostamos muito, automaticamente, olha o que eu estou dizendo, automaticamente já produzimos a saliva, né? Essa saliva produzida é uma ação voluntária ou involuntária? Escreva aí. Situação 3. A menina está cavalgando, então ela montou o cavalo e está cavalgando. Voluntário ou involuntário? Número 4. Eles estão dançando. Também essa ação é voluntária ou involuntária?
A número 5, ó, ele está transpirando. Quando ele realizou essa atividade física, ele começou a transpirar, aquele suor. Então, isso foi uma ação voluntária ou involuntária do corpo. Da mesma maneira que no número 6, ó, ele também praticou alguma atividade e o batimento do coração deve ter se acelerado. Isso é uma ação voluntária ou involuntária. Mesmo quando estamos parados, o nosso coração está a todo momento batendo, que é o sangue sendo bombeado para todas as partes do corpo. Então, esse batimento do coração é uma ação voluntária ou involuntária, certo? Em casa, parte 2. Órgãos do encéfalo. Então, nós falamos que o encéfalo ele tem algumas partes. Então, nós temos algumas partes principais aqui. Nós temos o cérebro, que a gente fala tanto. Nós temos também o cerebelo e nós temos também o bulbo. Cada um aqui tem um símbolo, mas se você achar difícil desenhar esses símbolos aqui, você pode fazer como eu fiz aqui como sugestão. Então, nós podemos marcar. Quando estiver falando do cérebro, nós podemos usar o quê? A letra C maiúsculo para representar o cérebro. Quando estiver falando do cerebelo, nós podemos usar o C minúsculo. E eu também coloquei cores diferentes. Também isso pode te ajudar. E quando estiver falando do bulbo, nós colocamos a letra B. Então, você pode usar essa opção que eu dei para vocês, usando o C maiúsculo para cérebro, o C minúsculo para cerebelo e o B para bulbo. Então, vamos ler cada um dos itens aqui para você responder se está falando do cérebro, do cerebelo ou do bulbo. Letra A. É a região mais desenvolvida do encéfalo. Então, dentro do encéfalo tem essas regiões e essa aqui é a mais desenvolvida. Qual delas é? Você lembra aí do que a gente leu? Sim, é o cérebro. Então, a letra C maiúscula. A letra B, eu só vou ler agora para vocês, tá? Nele acontecem o pensamento, a imaginação e a memória. Letra C, está localizado na região da nuca. Letra D, é responsável pelo controle de engolir, vomitar e tossir. Letra E, seu nome significa pequeno cérebro, possui apenas 10% do tamanho do cérebro. Letra F, tem papel importante no equilíbrio e no controle dos movimentos. Letra G, espécie de eixo que sai do cérebro e penetra na parte inicial da medula espinhal. E letra H, a última, controla os movimentos da musculatura do coração, pulmões, estômago e etc. Então, essas questões aqui sobre o funcionamento, né, sobre esses órgãos do encéfalo, você depois vai poder ver de uma maneira mais detalhada aí com seus professores. Eles vão poder fazer com vocês maiores explicações sobre cada uma dessas partes aí do encéfalo e cada função, as funções do cérebro, as funções do cerebelo e as funções do bulbo. Você vai poder tirar essas dúvidas maiores aí que você tenha com os seus professores no momento da aula. Chegamos então ao final de mais uma aula. Bons estudos para vocês, espero que vocês tenham entendido pelo menos uma parte do sistema nervoso e, claro, seus professores vão complementar aí de uma maneira mais produtiva ainda as funções do sistema nervoso. Aproveitem bem todas as aulas, façam todas as tarefas e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!